do profeta Jonas. Profeta Jonas é o quinto dos chamados profetas menores, quinto livro. Profeta Jonas, capítulo de número 2. Profeta Jonas, capítulo de número 2. Todos acharam? Se não achou, tem aqui, não tem? Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Vou fazer a leitura. Amém? Amém. Está escrito assim. O título é A oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalece a minha alma, eu me lembrarei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que entregam à idolatria vão abandonam aqueles que lhe és misericordioso, mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amado Deus e Pai, Tu és o Deus de grande e imensurável poder, por isso que Tu és chamado de Deus Criador. Nós Te louvamos essa noite e pedimos a direção do Teu Espírito para que nos conduza e que Tua presença nesse lugar nos faça viver momentos de alegria, no nome de Jesus. Amém. Sentados, queridos, o título hoje da nossa pregação é Não fujas da presença de Deus. Por quê, queridos? A gente sabe e a gente aprendeu que logo depois que Salomão morreu, o povo, a nação judaica, os hebreus chamados, eles foram divididos em Reino Norte, que era Israel, capital, Samaria. Reino Sul, Judá, capital, Jerusalém. E o profeta a qual nós estamos nos referindo, Jonas, ele viveu no Reino Norte. Ele foi profeta, desenvolveu sua atividade aproximadamente 750, 770 anos antes de Jesus. E ele profetizou muita vitória, muita prosperidade, os ricos ficaram mais ricos, houve uma expansão grande. E o Senhor, a qual o conhecia e tinha chamado esse profeta, porque esse profeta era um homem de Deus, era um crente, ele temia a Deus, ele ia ao culto, ele prestava culto a Deus, ele fazia o sacrifício a Deus. E o nome Jonas significa pomba. E diz a palavra no primeiro capítulo deste livro que um certo dia esse crente, esse homem, ouve a voz do Senhor e o Senhor diz para ele assim, primeiro versículo do capítulo 1: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. O Senhor chama o crente Jonas, o profeta, e entrega a ele uma missão.
E a missão que o Senhor entregou a Jonas era: vai pregar a palavra em Nínive. A missão era: vai e prega, o restante é comigo. Quem vai convencer, salvá-los ou não, sou eu. Mas tu tem que ir lá e pregar a palavra. Essa é a tua missão, Jonas. Não é outra, somente essa. Ir lá e pregar a palavra. O resto é comigo. E diz o versículo de número 2, número 3: Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. O Senhor disse: vai para Nínive e prega a palavra. Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonas não quis obedecer. Jonas se rebelou. Jonas não quis seguir o que o Senhor tinha entregue na mão dele, a missão dele. Mas por que Jonas fez isso, pastor? Porque os assírios, a cidade de Nínive, eles eram inimigos. Eles constantemente estavam tentando derrotar o povo hebreu. E eles não gostavam disso. Mas o amor de Deus é incomparável e imensurável, que o Senhor, Ele ama até aquele que é nosso inimigo. E Ele levanta o inimigo e manda o profeta pregar a salvação para o inimigo. E Jonas não quer isso. Jonas faz becinho: não vou, não quero desse jeito. Já viu crente fazendo becinho? Não vou fazer isso, não gosto dele, não vou fazer desse jeito, vou fazer do meu jeito. Tem crente assim? Tem. Crente que não faz. Deus entrega a missão, manda, ele diz: não vou fazer. Esse foi Jonas. Ele tinha algum dinheiro, ele disse: vou fazer. Nínive é para cá, eu vou para o lado contrário. Vou descer da onde eu moro, perto de Nazaré, vou comprar minha passagem e vou para outro lugar. Eu não vou pregar em Nínive. Jonas, é só para te pregar, deixa o resto com o Senhor. Não faço, não quero. Só que o Senhor entregou a missão, e o Senhor é responsável pela missão, ela tem que acontecer. E diz que Jonas, então, ele vai, compra a passagem e vai para o outro lado. Aí veja bem comigo, final do versículo 3 diz assim: pagou a passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Jonas disse: não quero, quanto mais longe eu estiver da presença do Senhor é melhor. Não quero conversa, eu vou para longe. Ele tinha direito? Tinha. Comprou a passagem. Queridos, nunca desobedeça a Deus quando Ele entregar uma missão para você. Nunca diga para o Senhor que você não vai fazer. Ah, não vou fazer. Eu tenho dinheiro, vou botar gasolina no meu carro, eu vou para Salinas. Ah, eu tenho dinheiro, eu vou comprar uma passagem, eu vou para longe. Eu não vou fazer. Não faça isso. Pastor, você está dizendo que eu não posso viajar, que eu não posso passar? Não é nada disso. Mas se o Senhor entregou uma missão para você fazer naquele dia, não fuja da presença do Senhor. Faça a primeira missão que o Senhor entregou nas suas mãos, depois sim, faça aquilo a qual você pode fazer. Mas não saia, não desobedeça, não se rebele contra o Senhor. E diz a palavra no versículo 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Quem lançou sobre o mar um forte vento? O Senhor. O Senhor vai começar a atuar na vida de Jonas, porque ele se desviou do caminho, ele se rebelou. E vai fazer o que? O Senhor vai soprar um forte vento naquela embarcação, naquele navio. Todo mundo vai ficar muito preocupado, porque existe a mão de Deus sobre aquele navio. Qual é a lição aqui, pastor? A lição é que quando nós desobedecemos a Deus, nós colocamos outras vidas em perigo junto com a nossa. Jonas entrou no navio, quando ele entrou veio a tempestade, e todos pensavam que iam morrer. Os marinheiros preocupados: cadê? O que está acontecendo? Eles começaram a ficar sem entender por que estavam passando por aquilo.
E começaram a fazer suas orações para os seus deuses e nada dava certo. E continuava porque Deus tinha uma missão na vida de Jonas. Deus tem uma missão na sua vida. Talvez o que você esteja passando, você não esteja entendendo, mas Deus está com a mão sobre você, sobre a missão, sobre o ministério que Ele entregou para você. Não se rebele. Você pode estar colocando vidas de outras pessoas em perigo junto com a sua. E Jonas pagou a passagem, desceu, foi para o porão do navio e dormia tranquilamente. Pessoas, quando elas não têm prazer mais de fazer aquilo que Deus quer, elas descansam em si mesmas. E interessante que como Deus permite que as pessoas façam do seu jeito, mas quem vai providenciar a tormenta, a tempestade, é Deus. E ninguém sabia o que aconteceu, até que chegou o momento de vamos ver quem é o caboclo que está dentro desse navio aqui, que está causando isso. Lançaram sorte, caiu em Jonas. Jonas revelou o que era. Aí o que fizeram? Vamos lançar Jonas. Esse é o momento mais crucial da história antes de a gente entrar na oração de Jonas. Por quê, pastor? Porque é o momento em que, para que as vidas das pessoas no navio sejam salvas, é preciso que um seja sacrificado. Para que aquele navio volte ao seu rumo, é preciso sacrificar aquele que está causando aqueles males naquele navio. E quem é? Jonas. Olha o que diz o versículo de número 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio essa tempestade. Falta, muitas das vezes, nós fazermos como Jonas, reconhecermos que nós é que estamos provocando a tempestade, não Deus. As nossas atitudes, a nossa rebeldia, a nossa desobediência tem causado tempestade. Jonas disse: sou eu é que estou causando isso tudo que está acontecendo nesse navio. Lança-me fora, que vai ficar quieto. E diz assim o versículo 14: então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não façais cair sobre nós o sangue, deste sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como bem te aprove. E o que é que acontece? Levantaram a Jonas, lançaram no mar e cessou a fúria, diz o versículo de número 15. Temeram, pois, este homens com extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17, a gente começa a entrar na oração. Diz assim o versículo 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amados, quando Deus entrega a missão, é Ele que tem o controle da missão. Quando Ele entrega a obra, como nós gostamos de fazer, né? Estamos fazendo a obra de Deus, mas nós estamos fazendo a obra de Deus porque nós queremos ou nós estamos fazendo para agradar o Senhor da obra? Ele não perdeu o controle, ele sabia onde Jonas estava, e ele sabia que Jonas tinha que cumprir a missão. E Jonas desceu, veio descendo, desceu, pegou o navio, foi para o porão. Agora ele desce mais, agora ele está lá, submerso. Mas Deus tem a providência. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando a gente pensa que tudo vai acabar, que não tem mais jeito, que nós vamos morrer, Deus manda um peixe para que ele venha tragar Jonas, aquele homem desobediente, aquele desviado, aquele que comprou a passagem. Deus diz assim: eu tenho uma obra e você vai fazer, porque eu estou no controle, eu não saí do controle. Aí o que acontece? Diz assim: tragasse Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu não sei qual é a experiência de ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Não sei o que acontece lá dentro. Um dia eu vou perguntar para Jonas no céu: Jonas, eu quero que tu me diga como é que é ficar 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, numa escuridão. Mas era plano de Deus. Tem coisas na nossa vida que a gente não sabe o que acontece.
Tem coisa que a gente pensa que vai para um lado e Deus faz do outro, e a gente fica assim atônito com o que está acontecendo. Às vezes a gente prepara tudo, a gente arruma tudo, e de repente aquilo não dá certo, e a gente diz assim: é livramento de Deus. Deus não estava castigando Jonas, Deus estava dando livramento para Jonas. Por quê, pastor? Para que ele cumprisse a missão a qual o Senhor tinha entregue na mão dele. Alguém já passou por esse tipo de experiência? Você talvez já tenha passado na sua vida. Deus lhe chamou, Deus lhe deu um projeto, Deus lhe deu a sabedoria, Deus lhe deu tudo para fazer, e você disse: não, isso não é comigo. E coisas aconteceram, e você não percebeu, mas era Deus dando livramento para que você cumprisse o propósito, a missão que Ele havia colocado na sua vida. Às vezes nós somos estimulados pela voz do pastor, direcionado por Deus para fazer uma obra, e nós: não é comigo, isso não é para mim, eu vou para o outro lado, não vou não quero papo com isso. Deus sabe quem é você. Amados, aí o capítulo de número 2, a qual nós lemos, é a oração. E o que acontece? Primeiro versículo ele diz assim: então Jonas orou no ventre do peixe. Que coisa interessante. Não há lugar em que Deus não ouça a oração do justo. Até no ventre do peixe o Senhor ouve a oração do justo, desviado, rebelde, mas o Senhor ouviu a oração de Jonas. Deus está no controle de todas as coisas, nada saiu da mão dele. Jonas, ele ora dentro do ventre do peixe, diz assim: no ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Interessante que, se a gente for ver, em nenhum momento em que Deus falou com Jonas no primeiro capítulo: Jonas, te prepara porque eu tenho uma missão para ti. A primeira coisa que quando Deus fala com a gente é assim: pastor, eu vou orar, ver se essa missão é para mim mesmo. Jonas não orou. Jonas não perguntou se era para comprar passagem. Jonas não perguntou nada. Em nenhum momento Jonas orou para Deus. Até que ele foi lançado no ventre do peixe, agora ele ora para Deus. E olha que a oração dele do ventre do peixe: Deus vai ouvir a oração do aflito, do angústia, do necessitado. Aonde nós estivermos, num templo bonito, iluminado, como nós estivermos na profundeza, lá no Sheol, quem poderá tirar a presença de Deus? Eu oro, eu clamo, e o Senhor ouve a minha, ouve a sua oração, porque Ele está no controle. Não saia da presença de Deus. E ele diz assim: e disse, na minha angústia. Olha como está Jonas, aquele homem rebelde: não vou, Ferbecinho, não vou para Nínive, que eles são nosso inimigo, não tenho parte nisso. Agora ele diz: na minha angústia. Deus precisou baixar Jonas dentro do ventre do peixe para ele reconhecer quem ele era. Ele estava angustiado, ele não sabia o que ia acontecer da vida dele. Na minha angústia, invoca-me no dia da tua angústia, e eu te responderei. Salmo 50. No dia da angústia, no dia do teu sofrimento, naquele dia mais terrível da tua vida, invoca o Senhor sabe da angústia, do teu coração, da tua dor, como você entrou aqui essa noite, como foi tua semana, como está sendo esse mês, talvez esteja angustiado, você não sabe como vai ser amanhã. Invoca o Senhor hoje na tua angústia, que o Senhor responde a tua oração. Ele diz: invoquei na minha angústia e clamei ao Senhor. Eu não sei como é orar no ventre do peixe, mas ele orou. Na angústia dele, ele invocou o Senhor. E ele diz assim: e ele, o quê? Me respondeu. Prova da existência do Deus vivo, do Deus poderoso, do Deus que tem um controle. Eu oro, eu invoco na angústia, e Ele me responde, porque Ele conhece o meu coração, conhece a minha vida. Ele é o meu Deus. O interessante é que, se nós formos voltar para o primeiro capítulo, a gente vai ver os marinheiros orando pelos seus deuses.
Mas os deuses não responderam, não tinham poder, nenhum poder. E ele diz: invoquei o Senhor na minha angústia, eu orei e o Senhor me respondeu. Amados, qual é a tua vida hoje? Como está a tua vida? Deus colocou nas tuas mãos um projeto, uma missão. Deus te chamou para a obra. Ele é o Senhor da obra. Não é tu o Senhor da obra. Não é tu que tem que dizer para Deus como fazer a obra. Ele é o Senhor. Ele tem o mecanismo. Se Ele falar, vai e prega, prega, o resto é com Ele. Na angústia Ele me respondeu, e diz a palavra. E diz mais assim, olha: na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei. Olha aqui, Jonas está dizendo: gritei e tu me ouviste. É o grito da alma, o grito de amargura, o grito de dor, o grito de desespero que cerca a alma humana. É gritar, é dizer: Senhor, me socorre, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, Senhor, me socorre. É gritar. Jonas está dizendo: gritei e tu me ouviste. É desespero, amado, é alma angustiada. A gente muitas vezes mesmo, a gente tendência é seguir um padrão de oração. Não é que ela seja repetitiva, mas seguir um padrão. Seguir um padrão de oração, meticulosamente. A gente ora com uma forma de regra. E a gente vai ver como o Jonas vai orar. Ele clama angústia, ele grita. Ele deve dizer assim, ele falou assim: Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu estou no ventre desse peixe, e eu não sei o que fazer. Ele gritou. Grite, que Deus ouve a tua voz, e traz a resposta, e traz o conforto para você, porque Ele é Deus poderoso. Versículo de número 3, ele diz assim: pois me lançaste no profundo coração dos mares. Bacana isso aqui. Jonas está orando e ele reconhece a culpa e o pecado dele. Ele diz assim, olha: pois me lançaste. Ele não está dizendo que foram os marinheiros. Ele não está dizendo que foi o homem do navio. Tu me lançaste. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Ele está dizendo: eu estou aqui porque tu, Senhor, controla. Tu me lançaste, mas tu me lançaste com uma obra redentora de salvação, de restauração. Deus estava trabalhando na vida de Jonas para levantar ele, para restaurar ele. Às vezes, nós precisamos ser que nem Jonas, precisamos descer um bocado para entender que Deus quer trabalhar na nossa vida, para nos restaurar, para nos fazermos servos dEle. E Ele diz: tu me lançaste. É como se eu dissesse assim: Deus, eu não tenho domínio sobre a minha vida, não tenho o que fazer, não há como eu trabalhar eu mesmo na minha vida. Posso comer, posso pensar, mas eu não tenho como trabalhar, eu não sou Salvador, eu não consigo salvar a minha alma eu mesmo, eu dependo de Deus. Tudo que está acontecendo é obra de Deus. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. E diz assim: e a corrente das águas me cercou. Ele relata claramente o momento em que ele está e que ele vive. A oração dele se firma exatamente no momento em que ele está. Se você vai entender, eu vou tentar explicar para você. O que é isso? É orar especificamente. Jonas está orando especificamente por aquele momento. Jonas não está pedindo nada. Jonas não abre a boca para pedir nada. A oração dele é específica. É orar por aquela causa que a gente costuma dizer: vamos orar por esta causa. Ele se detém na oração nesta causa, quando ele diz assim: me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Ele sabe onde ele está, e ele está orando por aquele momento na vida dele. Você costuma orar assim? Por aquele momento adverso que você vive a sua vida? Ou nós, quando podemos, dobramos o joelho. Quando não podemos, muitas vezes
a maior parte da oração, sendo ela ou pequena, muitas vezes é para pedir. Não é reconhecer a situação que nós estamos. Não dizer para Deus que nós estamos rebeldes, desobedientes. Não estamos fazendo a obra como é que Ele quer, porque Ele é o Senhor da obra. Nós estamos querendo fazer a obra do jeito que a gente quer, do jeito que a gente entende. Você já orou especificamente pela sua vida em relação à presença de Deus? Você já disse assim para Deus: Deus, aqui estou eu. O que Tu queres fazer da minha vida? Me revela o Teu plano, o Teu propósito, para que eu possa Te servir, Senhor. Você costuma orar assim, dizer para Deus? A Bíblia diz que quando a gente pede sabedoria para Deus, Deus nos dá. Mas para que Deus nos dá sabedoria? Por que a gente pede sabedoria? Eu vou dizer para você por que a gente pede sabedoria. A gente pede sabedoria para Deus para entender os planos e o propósito de Deus na nossa vida. É para isso que a gente pede sabedoria, não é para ficar rico não. É para entender. Quando eu sou sábio, eu entendo o propósito e o plano de Deus na minha vida. E a gente não ora especificamente por isso. Senhor, eu preciso ser mais útil na Tua casa. Eu preciso trabalhar na Tua obra. O que faço eu, Senhor? A gente ora especificamente? Poucas vezes, né? A gente tem mais tempo para pedir do que para orar desse jeito. E Ele diz assim: e a corrente de água me cercou, as Tuas mãos e a Tua vaga passaram por cima de mim. Ele sabe onde ele está. Ele sabe qual é o momento crucial da vida dele. Ele sabe o que está passando no corpo físico dele. Dentro do peixe, mas ele sabe tudo o que está acontecendo no corpo dele. O que acontece hoje com a sua vida? O que acontece hoje com o seu corpo? Você tem noção do que está acontecendo no seu corpo? Não está acontecendo no seu corpo, na sua vida, nada que seja mera coincidência. Não existe coincidência. O que está acontecendo na minha vida, na sua vida, é uma obra, é um plano, é uma ação de Deus. E a gente às vezes não quer acreditar, a gente acha que é obra do acaso. Isso é obra do acaso que eu estou passando por isso. Não, tudo tem um propósito. Jonas sabia exatamente como estava a vida dele naquele momento. E ele diz assim, no versículo 4: então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo? Jonas está numa condição que ele está imaginando que ele vai morrer. Ele está aqui orando para Deus, mas ele tem certo que ele vai morrer. A oração desse momento é uma interrogação, quando ele diz assim: tornarei porventura a ver o Teu santo templo? Ele é um profeta, ele é um homem de Deus, ele profetiza, ele sabe o que é um culto a Deus, ele sabe que no culto tem adoração, ele sabe que no culto tem sacrifício, ele sabe que no templo Deus se manifesta, ele sabe que no templo há comunhão. E ele pergunta: será que eu vou voltar, Senhor, a ter isso? Te adorar, prestar sacrifício? Será que eu vou ter comunhão dos meus irmãos novamente? Será que eu vou Te ver novamente no templo, Senhor? Tudo isso passava pela mente de Jonas. Por que passava pela mente de Jonas, pastor? Porque Jonas, apesar de toda a dimensão de vida dentro de um peixe, a situação dele, ele tinha uma coisa que algumas vezes a gente perde no final da vida, que chama-se memória. Jonas tinha memória, ele sabia que o Deus dele estava sempre presente no templo. Ele diz assim: porventura eu vou ver o Teu santo templo? Talvez ele dissesse: está chegando o meu último momento. E ele vai em frente, quando ele diz no versículo de número 5: as águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou. Amados, diga uma coisa para mim com toda sinceridade: quando nós ficamos nessa situação, nós ficamos, como nós dizemos no popular, nós ficamos encurralados. Há situações que nos deixam encurralados, as circunstâncias nos fazem com que nós saiamos da presença de Deus. As situações são tão adversas que a gente, por algum momento, deixa de acreditar em Deus.
nos tornamos umas pessoas que não reconhecemos mais a presença de Deus. A gente leva a coisa para, como falou ainda há pouco o pastor Adiel, para o lado humano, que a gente esquece que o mundo, o sol, as estrelas, o universo, tudo pertence a Deus e Ele tem um controle de todas as coisas. Mas as situações adversas nos fazem fugir da presença de Deus, achando que nós nascemos para sofrer. Eu nasci para sofrer, Deus não olha para isso, Deus não vê isso que está acontecendo na minha vida. As circunstâncias estão tão adversas que a gente é levado a dizer: Senhor, onde tu estás? Por que tu permite isso? É desesperador. E Jonas diz a si mesmo, como eu falei para vocês agora, no versículo de número 5: as águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou. Ele está vivendo uma situação, uma dimensão terrível de vida. Talvez seja a situação de alguém aqui essa noite. Talvez você tenha cruzado aquela porta, lá no abismo, rodeado como rodeou Jonas, sem saber o que fazer. O que faço eu? Mas eu volto a dizer, Deus não saiu do controle da sua vida, Ele permanece no controle da sua vida. Versículo de número 6, ele diz assim: desci. Preste atenção. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra. Preste atenção que eu vou tentar explicar para você aqui nesse versículo. Jonas, ele reconhece o erro, a falha e o pecado dele. Ele não diz assim: alguém fez eu descer. Ele disse: eu desci, a atitude foi minha, eu desci. Eu desci do monte onde eu morava, desci para pegar o navio, desci para o porão do navio, agora eu desci para as profundezas do mar. Eu desci, a responsabilidade é dele. Ele não transfere para Deus, ele não transfere para o marinheiro, ele não transfere para o rei da época. Ele diz assim: eu desci. Ele está orando para Deus. Ele sabe que Deus está ouvindo. Ele disse que Deus ouviu a oração dele. Ele está abrindo o coração, ele está rasgando o coração. Ele está reconhecendo as falhas, os erros dele. De dizer: Senhor, fui eu que fiz, eu que procedi errado. Eu estou nessa situação porque eu fiz o que não te agrada, Senhor. Eu fugi da tua presença, Senhor. Eu não quero nada contigo. Eu desci até o fundo, até o abismo. O que é isso aqui, pastor? Consequências da nossa desobediência, rebeldia com Deus, desvio com Deus. Quando nós nos desobedecemos a Deus, quando nós nos desviamos, quando nós tornamos rebeldes, a tendência é nós afundarmos. E não dá para colocar a culpa em Deus, meu amado. É porque Deus está permitindo isso. Ele está dizendo assim: eu desci. A vontade foi minha, eu tomei a decisão. Quantas decisões você tomou na sua vida, em relação à sua vida, em relação à sua família, em relação ao ministério, a obra que o Senhor colocou nas tuas mãos? Quantas decisões você colocou que mais tiraram você da presença de Deus do que colocaram você na presença de Deus? Não é Deus, é você. Ele diz: desci aos fundamentos do monte, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Ele é bem claro, ele é inteligente, ele tem visão claramente sobre a vida dele. Tem umas coisas que eu gosto de falar e às vezes as pessoas interpretam mal pensando que é espiritismo, mas não é espiritismo não. O que é, pastor? Eu vou tentar explicar para você. Olha só, o que Jonas está dizendo aqui é que ele está vendo a vida dele. E o que é a vida dele? É como se você fizesse assim de repente, olha, você pudesse sair do seu corpo e você olhar para você mesmo, não no espelho, mas olhar para cá para ver como é que está a sua vida. Não me entenda errado, isso não tem nada a ver com o espiritismo. É para você observar que dimensão está a sua vida. É isso que Jonas está fazendo. Ele está olhando para a vida dele e ele mesmo está interpretando e ele mesmo tem toda a resposta para a vida dele. Eu desci, eu fiz, eu me olhei, eu sei nessa condição. E até quando vai isso? Eu reconheço, mas até quando vai isso? Ou se pelo menos nós reconhecemos: desci aos fundamentos do monte, desci até a terra, cujos ferrolhos correram sobre mim para sempre. Contudo, legal aqui começa. Agora a gente vai por lá, olha aqui. Contudo,
Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Ele está dizendo, contudo, ele está dizendo assim, com tudo que está acontecendo comigo, com tudo em que eu tenho vivido, como está a minha vida hoje, contudo, tu és o Deus da minha salvação. Com tudo o que acontece, tu continua sendo meu Deus, o Deus de me dar salvação. Jonas está reconhecendo que ele é um pecador. Jonas está reconhecendo que a vida dele está arruinada por culpa dele. Jonas reconhece que ele fez besteira na vida, mas ele diz, contudo, tu és o Deus da minha salvação. Até parece que eu não estou numa igreja pentecostal, ninguém deu um glória a Deus. O Deus da minha salvação só tem um. Não tem outro, só um. Deus da nossa salvação. Só o Senhor é Deus, só Ele nos salva, só Ele nos ampara no mais profundo abismo, na dor, na angústia da alma, do ferimento, da enfermidade, do desemprego. Ele continua sendo o Deus da tua salvação. É Ele que te salva, é Ele que te cura, é Ele que te restaura, é Ele que te levanta, é Ele que te toma pela mão. Ele é o Deus da tua salvação, da nossa salvação. Contudo, Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas Tu és o Deus da minha salvação. Vamos em frente. E Ele fala assim, ó Senhor meu Deus, versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Quem já teve um episódio na vida que se compare a isso? A sua alma, você sente que a sua alma está desfalecendo. Você já viveu uma experiência dessa? Já. Você não é mais santo do que eu, você não é mais santo do que Jonas. Todos nós vivemos uma experiência dessa. A nossa alma desfalecendo. Tem momentos da vida que parece, como se diz assim, parece que abre-se o chão e você vai se enterrar naquele lugar, a alma está desfalecendo. E ele diz assim, quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Preste atenção à colocação do verbo, desfalecia. É tempo o quê? Tempo passado. Desfalecia a minha alma. Aí ele diz assim, e eu me lembrei do Senhor. Como é que está escrito lá em Lamentações? Eu quero trazer à minha memória tudo aquilo que me dá esperança. Jonas lembrou exatamente disso. A alma dele desfalecia, mas ele disse, eu quero me lembrar daquilo que me pode dar esperança. No momento difícil da minha vida, eu vou lembrar do meu Deus, porque Ele é que me dá esperança. Eu quero me lembrar dessas coisas. Daquele que me dá esperança, não trauma, não dor. Daquilo que me dá esperança. Amados, o mundo está em crise. Crise econômica, crise financeira, crise de alimento, crise climática. Em todos os pontos o mundo está totalmente em crise. Mas Deus não está em crise. Ele tem um controle. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui é uma oração, tá? Jonas está orando. O que é oração? O que é que a gente aprendeu como oração na vida? Oração nada mais é do que aquele diálogo que eu tenho com o meu Deus. E eu tenho a certeza e a convicção que Ele me ouve. A oração, nesse diálogo, ela é feita em qualquer lugar. Até no ventre do peixe Deus ouve. Nesse aspecto, a oração, quando é feita como Jonas fez, como nós devemos fazer, ela tem que ter algumas coisas necessariamente muito distinguidas para que a gente possa fazer oração. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer para você o seguinte: Jonas está trazendo à memória o tempo dele lá na igreja, no templo,
o templo do sacrifício. Ele está trazendo a memória de coisa boa da obra de Deus. Com certeza vocês lembram, na época em que o templo de Jerusalém foi inaugurado, e que se fez uma oração. Eu não lembro dela especificamente toda agora, mas resumindo ela, a oração dizia, e o Senhor aceitou a oração, dizia que tudo quanto fosse feito naquele lugar, tudo quanto fosse feito em nome de Deus, o Senhor iria responder. E o Senhor disse amém. Jonas está lembrando exatamente desse momento da oração. O que eu quero dizer para você, o que eu quero ensinar para você essa noite é, quando nós formos orarmos, nós temos que orarmos também olhando para as bênçãos, para as profecias que estão na palavra de Deus. Senhor, tu disse na tua palavra isso. Senhor, tu disse na tua palavra isso. A gente requerer da palavra de Deus o que Ele disse para que sejam bênçãos na nossa vida. Lembra da história do leproso que chegou com o Senhor e disse, tu podes? Ele disse, eu posso todas as coisas. Então eu disse, Senhor, tu disse para o leproso, tu pode curar o leproso, tu também pode me curar, porque tu és poderoso. Tu falou que quem abre a janela do céu e derrama a bênção é tu. Se cumpra sobre a minha vida a tua palavra. Nós temos que orar baseado no que está escrito aqui, não nos nossos entendimentos humanos, buscando na palavra de Deus. A gente tem que orar dessa maneira. Quando a gente orar, a gente lembra das promessas do Senhor. Senhor, tu falou que tu não desampara, Senhor, tu disseste que tu cura. Lá Isaías 53 diz que tu levou as nossas enfermidades e por as tuas pisaduras nós fomos sarados. Isso é promessa para nós, Senhor, e eu estou requerendo a tua palavra. Deus é fiel e justo para cumprir? É ou não é? Deus é fiel e justo para cumprir toda a palavra que sai da boca dele. Era assim que Jonas estava orando, lembrando das palavras do Senhor e dizendo, Senhor, e eu lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Versículo de número 8, para a gente finalizar. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aqueles que lhe é misericordioso. O que Jonas falou de idolatria? Ele está orando a Deus. Ele diz assim, os que se entregam à idolatria vão abandonando aqueles que lhe é misericordioso. A única forma de entendimento para isso é que Jonas, quando ele recebe a ordem de Deus para pregar a palavra, ele se achava maior do que Deus de não querer obedecer a Deus. A idolatria do ego tomava conta do coração dele. E assim somos nós. Deus nos entregou a missão, nos chamou para a obra, e o ego nos fala mais alto, achamos que nós somos maiores do que Deus, e nós temos que ensinar a Deus. E ele diz assim, os que se entregam à idolatria, vão abandonam aqueles que misericordiosos. Quando nós agimos assim, nós abandonamos a Deus que é misericordioso. A idolatria, ela passa a ser dentro de mim aquilo que ocupa espaço de Deus, que eu acho que eu tenho o direito de fazer do meu jeito, não do jeito que Deus determinou que fosse feito. É vã idolatria. E por fim, meus queridos, ele diz assim, mas com a voz do agradecimento, preste atenção, com a voz de agradecimento, o que ele diz aí? Te oferecerei o quê? Sacrifício. Jonas está dizendo assim para Deus, olha, preste atenção. Jonas está dizendo assim, Deus, já falei tudo, já me arrependi. Agora eu estou agradecendo e eu quero oferecer sacrifício. Ele está dizendo assim, eu quero voltar para ti agora, Senhor. Eu quero te obedecer, eu quero sacrificar, eu quero estar na tua casa, eu quero que tu me perdoe, eu quero que tu me restaure, eu quero que tu me levante, eu quero que tu faça de mim um novo homem, Senhor, para a glória do teu nome. Ele está dizendo, ele está finalizando a oração dele. Às vezes nós temos que dizer para Deus, Senhor, eu pensava que eu era um, mas não sou nada disso não. Restaura-me hoje, Senhor, perdoa meus pecados, faz-me entender a missão que tu colocou na minha mão, para que eu possa ser fiel a ti, cumprir essa missão até Jesus voltar. E no versículo de ainda no número 9, diz assim, te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei.
O que eu estou falando eu vou cumprir, Senhor. E o último, ao Senhor pertence a salvação. Aí no versículo de número 10 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe. O Senhor está no controle. É o Senhor que tem um peixe na mão dele, é o Senhor que está conduzindo o peixe, não é Jonas. Jonas está dentro da barriga do peixe, é o Senhor que está conduzindo o peixe, o Senhor que está conduzindo a sua vida, o Senhor que trouxe você essa noite a esse lugar, o Senhor sabe como você vai voltar, o Senhor sabe como vai ser a tua semana, o Senhor sabe o que tu precisa, o Senhor sabe o que necessita, o Senhor tem o controle de todas as coisas. E olha que ele disse: falou, pois, o Senhor o peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. Deus ouviu a oração de Jonas. Vomitou, como quem quer dizer: Jonas, tu te arrependesse. Jonas, eu estou te restaurando hoje. Jonas, eu estou te vomitando da terra. Sabe aonde foi que Deus vomitou Jonas? Em Nínive. Para ele cumprir a missão que Deus tinha dado para ele. Lá em Nínive. Se você não quiser ir, Deus vai providenciar você chegar lá, porque ele não saiu do controle. Em Nínive. Jonas, por incrível que pareça, ele é o pregador que ficou mais triste com o sucesso da mensagem dele. Você já viu isso? O pregador fica triste com a mensagem dele. Ele ficou triste, por quê, pastor? Porque ele pregou e toda a cidade se converteu. Ele ficou enfurecido com Deus e pediu para morrer. A mensagem dele surtiu efeito, ele ficou irritado com Deus. Eu nunca vi isso. Amados, nós aprendemos uma grande lição com Jonas. E eu queria orar com você. Deus tem o controle da tua vida. Eu não sei o que momento você está vivendo hoje. Nem sei o que você está passando. Mas sei que se você entrou aqui essa noite, foi por obra, mão e controle de Deus. Só Deus conhece o teu coração. E eu quero orar. Recline sua cabeça onde você está. E se alguém aqui nesse lugar precisa dizer para Deus, como disse Jonas, que precisa de restauração, aonde você está, você levanta seu braço e diz: Deus, assim como Jonas, Senhor, precisou ser tratado contigo no ventre do peixe. Nós não estamos no ventre do peixe, Senhor, nós estamos na tua casa, Senhor. E aqui, Senhor, também, Senhor, nós precisamos ser tratados. Olha, Senhor, para este povo, para esta congregação, Senhor. Olha para os nossos corações, Senhor, tu conheces muito bem. Quantas vezes, Senhor, tu nos ordenaste. Quantas vezes, Senhor, tu nos determinaste a fazer certa coisa na tua obra, porque tu és o Senhor da obra. E nós invertemos, Senhor. Nós fizemos o famoso becinho, não queremos fazer. E assim, Senhor, muitas vezes trazemos consequências. Machucamos pessoas que estão do nosso lado pela desobediência, pela rebeldia. Tu sabes o coração de todos aqui estão nessa noite, Pai. Começa a tratar a partir do meu coração. Começa, Senhor, a transformar o meu coração. O coração de todos aqueles essa noite, que possamos refletir sobre a nossa vida contigo. Se há alguém aqui, Senhor, que esteja semelhante a Jonas, Senhor, debaixo de um abismo, Senhor, na escuridão das trevas, estende as tuas mãos, levanta, porque tu ouve a oração, Senhor, em qualquer lugar, Senhor. Tem compaixão, tem misericórdia da gente. Tira todo e qualquer pensamento idólatra, Senhor, dentro da gente, do nosso ego, da nossa mente. Nos põe humildade, Senhor. Nos põe, Senhor Deus, o senso de oração específico contigo, para que a gente possa ouvir constantemente a tua voz e andar segundo, Senhor, a tua voz, Senhor. Que possamos estar presentes todos os dias diante de ti, tu guiando a nossa vida, a nossa família, Pai. Deus querido, obrigado por tudo.